Olá, meu nome é Vanessa. Este é o 7º podcast sobre estratégias de leitura, a fim de promover a melhor leitura na língua inglesa, em outras línguas e até na língua portuguesa. As palavras-chave podem ser consideradas uma estratégia de leitura fundamental. É necessário que um bom leitor consiga identificar as palavras-chave de um texto. Um texto de uma lauda, por exemplo, pode ter, por exemplo, 5 palavras-chave que condensam as ideias principais do texto, estão intimamente relacionadas ao tema e aos tópicos propostos no texto, e elas vão se repetir, essas 5 palavras, na verdade, elas podem ser parecidas ou ser sinônimos umas das outras, ou relacionadas entre si. E se você identifica essas palavras, você consegue entender a essência do texto, a proposta do autor. Então, busque, ao ler textos, grifar as palavras-chave e, ao terminar de ler o texto da primeira ou da segunda vez, confira se elas realmente condensam a ideia principal do texto. Um aspecto importante nas palavras-chave é que elas costumam ser substantivos, né? Não vão ser pronomes, não vão ser artigos, costumam ser substantivos, e elas podem estar relacionadas com uma das palavras do título do texto. Então, fica a dica para você começar a procurar. Faça essa experiência lendo textos em português, por exemplo. E depois pratique lendo textos em inglês. Um exemplo é, se você for ler um texto sobre obesidade, quais seriam as palavras-chave de um texto sobre obesidade com um enfoque, sendo que o enfoque do texto seria, por exemplo, a questão da obesidade na saúde pública. Então, quais seriam as palavras-chave? Poderiam ser, vamos supor aqui, não estou com nenhum texto em mãos, mas vamos supor, seria, em inglês seria fat, seria overweight, acima do peso, gordura, seria diet, dieta, seria as doenças possíveis para uma situação de obesidade, como diabetes, pressão alta, hipertensão no caso, ou poderia ser, por exemplo, os problemas da obesidade na saúde pública e as possíveis soluções. Então, veja bem que é possível, dependendo do texto, já identificar e já até pensar quais podem ser as palavras-chave daquele texto antes de lê-lo ou a partir do título. Fica a dica.